Para já vamos falar de intolerância à lactose. Estima-se que 1/3 dos portugueses seja intolerante à lactose. Cólicas intestinais, diarreia, vômitos e obstipação são alguns dos sintomas. Eu tenho comigo o Dr. Luís Araújo, é imunoalergologista e vai-nos falar sobre este tema. Muito boa tarde, Sr. Doutor. Muito bem-vindo ao consultório de hoje. Sr. Doutor, eu começo por lhe perguntar qual é a diferença entre uma alergia e uma intolerância, neste caso, ao leite? Okay. É muito bom começarmos por esclarecer esse aspecto, porque são coisas totalmente diferentes. Nós, quando falamos de uma alergia, trata-se de uma reação do nosso corpo, do nosso sistema imunológico, a algo estranho. Neste caso, quando falamos na alergia ao leite, às proteínas do leite. Ou seja, é uma situação que pode ser potencialmente muito grave, mesmo fatal, e que ocorre sempre que a pessoa tem contacto com o leite, mesmo com doses muito pequeninas, e que tende a ser cada vez mais grave com exposições mais frequentes. Ou seja, se a primeira reação foi ligeira, a próxima pode ser bastante grave e mesmo fatal. Exige medidas de emergência praticamente médica, tem estas pessoas que ser diagnosticadas, ser identificadas e tratar. No caso da intolerância, é uma situação muito mais benigna, no sentido em que nunca põe em risco a vida do doente, e temos, sobretudo, um aumento da prevalência, ou seja, é uma situação muito mais frequente com a idade. Ou seja, sobretudo nas senhoras, portanto, no sexo feminino, a partir de certa idade é um problema, como disse, muito comum, pode afetar cerca de 1/3 das pessoas. E que é um problema que é dose dependente, ou seja, se a pessoa tiver contacto com uma dose muito pequenina de leite, não tem sintomas, se tomar mais leite, vai ter sintomas. E este problema é devido ao quê? É devido a uma falta da enzima que é responsável por degradar o açúcar que está presente no leite. Portanto, e neste caso, vamos ter sintomas que são, sobretudo, sintomas gastrointestinais, ou seja, a pessoa que se sente cerca de 30 minutos depois de ingerir uma porção de leite, pode se sentir muito enfartada, com cólicas abdominais, aos quais se podem seguir ou não episódios de diarreia. Sim, como é que se faz no caso da intolerância o diagnóstico? Pronto, neste caso o diagnóstico é preciso, sobretudo, enquadrar isto no quadro clínico. Lá está a ter um doente que desconfia que é alérgico ao leite, porque se sente mal, tem estes sintomas gastrointestinais apenas após a ingestão do leite, e depois pode ser confirmada com recurso muito fácil a testes que são feitos, são testes não invasivos, um teste respiratório que é feito depois após uma sobrecarga com leite. Neste momento, e porque temos disponível no mercado já de uma forma relativamente acessível, fórmulas com leite sem lactose, o próprio doente pode optar, e porque isto não tem nenhuma implicação em termos nutricionais, por fazer uma experiência de passar a utilizar, evitar os outros derivados lácteos. Sim. E passar a utilizar leite sem lactose e ver se os seus sintomas melhoram ou não. Doutor, o leite nós sabemos que é amplamente incentivado por ser rico em cálcio, em proteínas, em vitaminas também fundamentais para o fortalecimento dos ossos, quer das crianças, quer também nos adultos, para a prevenção da osteoporose, e por ser muito incentivado, muito também consumido, nós fomos até à rua perceber se as pessoas sabem o que é a intolerância à lactose ou o que é até a alergia e se têm ou não alguns sintomas. É o que vamos ver já de seguir. Bebe muito leite? Nem por isso, só bebo de manhã. Não é que eu bebo à noite sempre leitinho. E de manhã eu gasto mais ou menos 1 litro. Também não traz muito, um pacote de leite não traz muito. Bastante, um copo de leite todos os dias de manhã, pelo menos. Gosto muito de leite, é o que mais gosto. Bebe muito e recomenda? Muito. Eu às vezes digo, minha filha, preciso de comprar uma vaca. Bebo ao pequeno almoço e ao jantar. Não, para mim, acho que é necessário. Bebi sempre leite e continuo a beber. Bebe muito leite? Não. Mas tem alguma intolerância? Eu acho que sim, eu acho que ao longo dos anos desenvolvi um bocadinho de intolerância à lactose. Eu sei que agora há muitos de leites sem lactose, já comprei alguns, mas mesmo assim não me agrada muito. Sabe o que é a intolerância à lactose? Alguma vez ouviu falar? Não sei bem. A lactose é que não sei. Há alguns colegas que se queixam que têm intolerância e têm andado a fazer até uns exames para confirmar. Se hoje sofrem do fígado podem fazer mal ao leite, não é isso? Bem, isso verdadeiramente não posso dizer é intolerante. É alguma alergia, não é? Alergia, portanto, o estômago não aceita tão bem o leite e normalmente as pessoas ficam com alergia. Às vezes há pessoas que dizem que sofrem do estômago e que não podem beber leite.
mas eu, quando a minha filha era mais pequenina, eu disse, o leite não faz mal nada ao fígado, faz é as bebidas alcoólicas, isso não sei o quê. Sabe quais são os sintomas? Eu penso que será dificuldade na digestão, provavelmente até alguns sintomas intestinais, tipo diarreia e assim, não tenho a certeza. Parece que não tinha feito a digestão. Sempre muito mal-estar depois de ver, infelizmente. Eu optei pela bebida de soja, pronto. E gostava e bebia tal como o leite bovino. Comecei-me a sentir mal, tive que voltar para o leite bovino. Contrariada, mas tive que voltar. Olha, sim, fico muito mal disposta depois de beber leite e custa-me um bocadinho a digerir, pelo menos, pronto, tenho essa sensação. Se bem que isso só me acontece mesmo com o leite, não com outros produtos de origem láctea, que eu gosto imenso de iogurtes, queijo, manteiga, essas coisas. Mas o leite realmente não gosto mesmo. Doutor Luís Araújo, vimos ali algumas pessoas que sentem algum mal-estar em relação ao leite, mas ainda assim, por ser amplamente incentivado, continuam a consumi-lo. Isto é frequente? Isto espero que seja ainda mais frequente que o que está ali, porque de facto o leite deve ser incentivado o seu consumo, um bocadinho ao contrário do que nós tínhamos na nossa cultura, que se dizia que o leite era para os meninos e havia quase uma coisa de, a partir dos 18 anos, deixar de beber leite. Hoje, infelizmente, todas as campanhas do Ministério da Saúde dizem exatamente isso, que beber leite é fundamental, ainda mais fundamental no grupo que é mais afetado por esta intolerância à lactose, que são as senhoras, mais importante ainda, sobretudo para combater a osteoporose. O que foi ali também referido, que é muito importante, é que generalizou-se o uso nos últimos 5, 10 anos de testes que se chamam multitestes para a intolerância alimentar, cuja validação científica não está feita, todos os estudos que foram feitos provaram que não servem para nada, e uma das coisas que frequentemente nas múltiplas alergias, anteriormente se davam como alergias, agora vendem-no como sendo testes de intolerância alimentar, uma das coisas que muito frequentemente aparece, entre muitas outras, é uma intolerância ao leite. É preciso que as pessoas saibam que esses testes que fazem múltiplos alimentos não diagnosticam nem alergia nem intolerância ao leite e, de facto, dada a sua importância, é muito, muito importante que as pessoas apenas abandonem o consumo de leite e de derivados perante uma objetivação de um diagnóstico, quer de alergia, quer de hipersensibilidade. Nesses casos, quais são os produtos que as pessoas devem optar? Vimos ali uma senhora que consumiu leite de soja. É uma boa opção para quem é intolerante ao leite de vaca, por exemplo? Aqui vamos distinguir as duas coisas. Se estivermos a falar em alergia, o leite de soja pode ser uma opção, embora não seja a melhor opção, e hoje em dia usamos formulações feitas a partir do leite de vaca, mas que são muito hidrolisadas, ou seja, em que este leite já nos aparece com a proteína muito destruída e que é muito mais seguro do que o leite de soja. Se estivermos a falar numa situação de intolerância à lactose, as pessoas podem passar por dois aspectos, ou tentarem fazer leite sem lactose, e que algumas toleram e já está neste momento disponível em qualquer supermercado, existe já uma secção de leite sem lactose, ou algumas tentarem fazer suplementos mesmo com lactase, com a tal enzima que lhes falta e consumir. Acontece também uma situação que foi referida por uma senhora, que é muitos doentes não toleram bem o leite quando tomado na sua forma pura, como leite, mas toleram os seus derivados, o iogurte, o queijo, e deve ser estimulado o consumo destes derivados porque serve na mesma como um aporte, sobretudo, de cálcio naquela idade. Mas se sente mal a tomar o leite, puramente assim, não deve insistir. Sim, não é recomendável. Se tiver esse aporte, como tinha aquela senhora, através de outros derivados, não é necessário o leite em estado puro. E é frequente algumas pessoas não gostarem de leite, mas desde que tenham este consumo de derivados. Se não tolerar nenhuma destas opções, aí sim deve ter uma consulta especializada e provavelmente até um conselho nutricional para garantir os aportes, sobretudo de cálcio, que são necessários para a substituição do leite. Sim. E que outros alimentos, então, doutores, é que podem substituir o cálcio do leite? Olha, o cálcio do leite, nós sabemos que é possível obter também a partir de alguns vegetais e também a partir quer de fontes animais, quer a partir de fontes em termos de peixe. Mas o que é muito importante nestes casos é que as pessoas tenham esta noção de que o leite, de facto, é para ser consumido, é um ótimo aporte, ainda para mais na situação que estamos de crise, é sempre um alimento bastante barato e que está muito disponível e que esta evicção só deve ser feita após objetivarem que de facto as queixas que têm, porque se pensar nas queixas que
que são típicas da intolerância à lactose, quer dizer, uma má disposição, uma sensação de enfartamento, sensação de aerocolia, portanto, a pessoa naturalmente sentir-se com muito gases, com muita flatulência, são situações que podem ser devidas a muitas outras situações e que a pessoa associa ao leite e está a evitá-lo sem qualquer tipo de motivo. Doutor, uma intolerância pode ser uma condição temporária, transitória ou é permanente? Normalmente é isso que nós sabemos. Nós sabemos que, por exemplo, na infância, estas intolerâncias à lactose são muito pouco frequentes, quase excepcionais, e que depois aumentam de frequência ao longo da vida. Portanto, parece ser que, de facto, vai-se como que gastando a enzima e sabemos que aumenta ao longo da vida, portanto, e depois dela desaparecer parece ser uma condição permanente. Depois deixamos de ter a produção de lactase, parece ser permanente. O que não está completamente estabelecido é se esta condição é dependente ou não de uma estimulação contínua. Ou seja, nós sabemos que em crianças todos tomamos leite e depois há uma altura de pós-adolescência em que vai diminuindo naturalmente aquele consumo de leite e vão ser substituindo por outros produtos. Não sabemos se nós mantivermos um consumo regular, se esta diminuição da atividade enzimática se vai diminuindo ou não. Doutores, porque o consumo de leite é muito importante, já que referimos as razões, eu vou-lhe perguntar quais são as quantidades diárias recomendadas para uma criança, um adulto e um idoso. Ora, isto é um problema maior, porque nas crianças depende muito do que estamos a falar. Nas crianças pequenas, a maior parte já faz uma ingestão controlada pelo seu médico, porque o leite é a única fonte de líquido, é a única fonte alimentar que ela tem, portanto, nesse caso, o leite tem que ser adequado para suprir as necessidades totais da criança, em termos de digestão hídrica, portanto, e do balanço, e aí sim tem que ser muito controlado e as pessoas, daí a razão do aleitamento materno ser muito estimulado, até porque se sabe, por exemplo, os leites em pó, e agora todas as crianças acabam por fazer suplemento mais cedo, um leite adaptado mais cedo ou mais tarde, por exemplo, todas as pessoas sabem que é muito importante respeitar, por exemplo, as doses que se põem de pó para a quantidade de leite, exatamente porque nós queremos cumprir rigorosamente não só dar a parte de líquidos, porque é a única função, as crianças não vão pedir água, portanto nós temos que lhe fornecer, e as necessidades nutricionais. A partir daí, as necessidades vão aumentando, embora se pense que cerca de uma porção de leite, 200 ml, seja o aconselhável, quer durante a idade adulta, quer mais tarde. Agora, se estes 200 ml se são supridos através de um copo de leite, 2 copos de leite, um copo de leite e um iogurte, quer dizer, pode-se depois conjugar com os gostos individuais e isso nós sabemos até de alguns estudos que é muito variável quase com os hábitos alimentares. Há países, por exemplo, os países do norte da Europa, em que eles consomem leite, uma coisa quase muito frequente, consomem diretamente o leite do pacote, sem nenhum tipo de adicionante. Nós cá temos muito mais a cultura, sobretudo nas crianças, de nos habituarmos a beber com adicionar aqueles achocolatados, os cereais, portanto, e tudo isso são aportes, mas em princípio um bom copo de leite são 200 ml, que é um quarto de litro por dia, seria o copo indicado. destes, por exemplo, sim, é uma porção. Muito bem, porque o leite é então importante para quem não sofre de intolerância nem de alergia ao leite, deve então consumir leite nas quantidades recomendadas. Dr. Luís Araújo, muito obrigada pela sua presença neste consultório. Foi um prazer tê-lo aqui connosco. Obrigada também pelos seus esclarecimentos. É agora a altura de fazermos aqui